Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Márcio Simão, apresentador do podcast Marvos Talks, onde tenho conversas longas e profundas com pessoas que me contam histórias de vida muito interessantes. Pensando recentemente no meu negócio e também observando uma necessidade do mercado, eu tive uma ideia de criar um novo tipo de vídeo marketing, no formato de um mini podcast, onde você, que é profissional liberal, que tem uma empresa, que produz algum produto, que fornece algum serviço, vai poder falar a seu respeito, a respeito da sua empresa, contar a sua história, a história do seu negócio, de uma maneira muito original, diferente e bastante atual. Portanto, assista o vídeo referência que eu produzi logo a seguir e se você gostar, entre em contato comigo que eu vou ter o maior prazer de explicar para você como funciona. Então, espero que você goste e nos falamos em breve. Até mais. Então vamos lá, Helena. Conta um pouquinho para as pessoas sobre você, onde é que você nasceu, de onde é que você veio, no que você se formou, o que você faz hoje em dia. Conta um pouquinho aqui para os nossos telespectadores. Eu sou fonoaudióloga, nasci em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e me formei em 2007. Sou uma fonossaura já, como diria, e trabalho na área da linguagem, da fala, por esse período todo. Fiz especialização em disfagias orofaríngeas, então trabalho com pacientes que têm dificuldades alimentares, né, dificuldades de deglutir, de engolir. Disfasias orofaringes. Isso, disfagias orofaríngeas. Orofaringes. São dificuldades de deglutição, né, de várias formas que podem acontecer. E trabalho com fala e linguagem, que hoje é o meu maior público, são crianças com dificuldade de falar. E há um tempo atrás, mais ou menos 9 anos atrás eu comecei a trabalhar com algumas técnicas alternativas, fiz cursos na área, né, na área de holísticas, nessa área. Comecei a me aprofundar um pouco mais, porque me despertei para isso, assim, para esse autoconhecimento e para estar buscando encontrar um sentido, né? Comecei com me conectar com a benevolência e com ajudar o próximo. E foi um momento, assim, de divisor de águas para mim, o meu curso de constelação familiares sistêmicas, que eu fiz em Pelotas. E desde aí venho atendendo as constelações também juntamente com a fonoaudiologia. Que legal! Fonoaudiologia e constelação familiar. Isso Hoje aí. são suas principais atividades. Sim. Que legal. E você atende aonde? Aqui em Penha, eu atendo na Clínica Mirim como fonoaudióloga. E também atendo algumas constelações lá, né, previamente marcadas. E tenho o meu consultório em Itajaí, que fica bem próximo da 1001, né, um lugar bem conhecido na Estefano. Que lá eu também atendo tanto constelações, mas na maioria crianças com dificuldades de fala. De fala. Tá. Dá um exemplo para as pessoas, desculpa, que não entendo muito do assunto, eu já ouvi falar, obviamente, né? Que tipo de problema comum uma criança pode ter, assim, na sua fala, que pode ser atendida por uma profissional como você? Por exemplo, o pai e a mãe que está assistindo agora, falam assim, ó, vou procurar a Helena. Claro. Um problema comum seria a dificuldade de aquisição, né? Aquela criança que está lá com 3, 4 anos que ainda não fala nada, né? Ou que fala pouquíssimas palavras, ela já pode se preocupar que isso está fora do padrão de normalidade. Aquisição? Isso. Me explica um pouquinho melhor. Como é que seria isso Adquirir aí? a linguagem, né? Então, através dos estímulos que nós temos externos, nós, seres humanos, adquirimos a fala. Então, às vezes, até aquela criança tem linguagem expressiva, linguagem gestual, mas não necessariamente a fala. Então, a articulação dos fonemas, a projeção da fala e o desenvolvimento da linguagem na parte cerebral, ela se dá bem nesses anos iniciais. Então, até os 5 anos de idade, no máximo, a criança já tem que estar podendo projetar ali uma fala, uma narração, uma narrativa daquilo que aconteceu durante o dia, né? Ela tem que estar com todos os sons da fala, inclusive os encontros consonantais, que é o pra, tra, clá. Todos esses sons que são mais difíceis, são o finés da fala, são mais difíceis de realizar. Ela tem que estar com todas as aquisições completas aos 5 anos de idade. Esse é o padrão de normalidade. Se eu tenho uma criança que está com 2, 3 anos e ainda não fala nada,
ou fala pouquíssimas palavras, sim, ela precisa de uma avaliação com o fonoaudiólogo para ser, né, importante aí se ela vai fazer uma terapia ou não para adquirir isso, ou se ela precisa ser avaliada por um neurologista para ver se há algo neurológico que ela possa vir a desenvolver aí, né, para tomar medicamento, às vezes até é necessário. Entendi. A ciência já entendeu de onde é que vem esse problema? Se é uma coisa congênita, se é algo que a criança adquire, desenvolve ao longo, depois do nascimento, ao longo da vida dela? Se é alguma questão psicológica também envolvida? Vocês conseguem entender mais ou menos isso ou não? Sim, se falando da parte de aquisição de linguagem, né, ela não adquiriu, pode ser até por motivos externos de baixo estímulo, né? Então pode ser até que essa criança esteja num meio social que não a estimule a ponto dela se desenvolver. O pai e a mãe não falam muito e, portanto, a criança não se desenvolve. Ou é uma criança que não vai à escola, não interage com outras crianças. Então essa baixa interação é um dos motivos, né? E também a gente pode detectar algumas síndromes aí, ou algumas dificuldades neurológicas que podem vir inicialmente por a não fala, né? Por não falarem. É importante hoje para a criança já ter contato social numa escolinha, já desde cedo? Qual que é a orientação, por exemplo? Eu estou por fora disso aí, né? Porque tem gente que diz, por exemplo, eu comecei para a escola com 6 anos de idade, 6 anos e meio de idade. Sim. Só que hoje em dia parece que a coisa bem mais cedo, né? Acontece bem mais cedo. Isso pode atrapalhar a parte da comunicação da criança não ir para a escola um pouco mais cedo? Eu acho até que é interessante a gente colocar assim, por que as crianças vão para a pré-escola com 6 anos de idade, né? Uhum. Porque existe uma maturação do cérebro aos 6 anos de idade. Uhum. Então, aos 6 anos, a criança já está com todas as competências, então todas as vias de entradas maduras. A audição, a parte da fala está bem desenvolvida, as questões sociais, já está tudo bem desenvolvido aos 6 anos. Uhum. E aí sim, esse cérebro está apto a aprender o código da leitura, né, e da escrita. Então, por que todos nós, né, talvez vocês já tenham se perguntado, por que a gente vai para a escola com 6 e não com 7, Uhum. e não com 10? Por quê, né? Porque a maturação do cérebro inicial ali para essas questões de aprendizagem é aos 6 anos. Eu diria que é a estrutura que liga um hemisfério ao outro do cérebro, que se chama corpo caloso, que está madura para que a criança possa reter essas informações que são passadas, né? E claro que se antes disso eu for adaptada numa creche, num ambiente social onde eu vou repartir brinquedos, onde eu vou ter conflitos e for aprender coisas, sim, eu vou ter mais sucesso, né? Então é como tudo na vida, né? Se eu me preparo mais, né? Acho que, não sei, é uma opinião bem pessoal, isso não é nenhum estudo, mas um bebê muito pequeno, talvez não seria interessante colocar numa creche, né? Por conta das questões do apego, ainda está muito né? Mas a gente sabe que nas creches hoje, a partir dos 4 meses, as crianças já são aceitas. Então também deve ter algum porquê aí que eu não sei exatamente. Entendi. Agora vou fazer uma pergunta desafio. Não sei se você já pensou sobre isso ou não. No que a constelação familiar poderia também ajudar alguma criança com algum problema de fala, por exemplo? Sim, a fonoaudiologia em si talvez não esteja conseguindo abarcar totalmente. Sim, eu digo que os meus pacientinhos, né, mirins, eles também são crianças que passam por sistemas, né? Uhum. Então elas estão ali inseridas em sistemas familiares. E algumas dificuldades ali de comunicação, de fala, elas vêm justamente para nos mostrar um desequilíbrio que está lá atrás. Então isso tudo tem a ver com a constelação, né? Olhar para esse sistema, olhar para essas tendências que nós temos a replicar coisas, né? Então é aquela criança que gaguejou até os 10 anos e o pai também, e o avô também, e o bisavô também, e ninguém olhou para isso, né? Então elas são aquelas crianças que vêm trazendo uma mensagem. E isso é constelação pura. Maravilha. Bom, então, se você que está aí assistindo a Helena Kuhn, não é isso? Como é que se escreve o seu... Kuhn. Kuhn. Então, você que está assistindo a Helena Kuhn e tiver, de repente, algum problema relacionado à fala, deglutição, alguém da sua família, o seu filho, por exemplo, pode procurar a Helena. Eu vou colocar aqui no vídeo a informação do contato da clínica dela, e também você
que tem curiosidade ou tem intenção de fazer algum tratamento ligado à parte de constelação familiar, a Helena também atende lá em Itajaí e aqui também na Penha? Aqui também, sim. É? Só agendar. Vou colocar as duas informações das duas clínicas aqui para você e, por favor, procure pela Helena, que ela com certeza vai poder te atender nessas duas áreas. Tá bom? Helena, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Então, até a próxima. Até mais. Até mais.